nesse processo de como começar do zero, vamos fazer um passo a passo? Primeiro, tá? De como fazer. Primeira coisa, nesse caminho, ó, a prática é a perfeição de tudo. De tudo. Tem uma frase que fala que a gente, de tanto errar, aprende a fazer certo. Então, não tem jeito. Realmente, fazendo a melhor forma de iniciar. Tá, mas, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma live com o pessoal da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? O sul de Minas. E a gente estava discutindo exatamente isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês que estão aqui resolverem que querem trabalhar com um projeto estrutural de pontes, por exemplo. Eu quero ser um projetista de pontes de concreto armado, enfim, qualquer ponte. Qual que é o caminho para você ser um projetista de pontes? Você sabe? Vamos lá, graduação, né? Não, e para quem não tem mentor, alguém que te guie, vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, vamos lá, para fazer um projeto de pontes, para você ser um projetista de pontes hoje no Brasil, quais são os caminhos? Que eu conheço, se tiver alguém que conhece diferente, me fala. É entrar no escritório que projeta pontes. Não tem uma pós-graduação específica e completa que te forme como projetista de pontes, certo? A graduação, por melhor que seja, não vai te dar subsídio suficiente para, com aquela informação, ser um projetista de pontes. Mentores na área de pontes fora do escritório eu não conheço. Então, é muito complicado hoje você escolher ser um projetista de pontes. O único caminho que eu conheço hoje é você entrando no escritório de pontes, e são poucos no país. Tá, e na área de estrutura de concreto armado? Qual que é o caminho para você ser um projetista de estrutura de concreto armado? Então, a primeira coisa, vamos por partes? Primeira coisa, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem, Rangel, eu conheço outra forma. Isso é importante, esse bate-papo. Primeira coisa, é você ter a habilitação para isso, né? Ou seja, você precisa cursar uma graduação que te dê habilitação pelo CREA para fazer projeto de estruturas, tá? Beleza. Isso é suficiente? É suficiente legalmente para você fazer, mas é insuficiente normalmente para que você, na prática, possa fazer os seus projetos. Tá, então vamos lá. Então, primeira coisa é isso. Segundo, você precisa buscar prática. O projeto foi sobre ponte, fundo sem fim. Buscar prática. Vamos buscar a prática. Como que eu faço isso? Primeiro, a teoria. A graduação não é suficiente, mas é o primeiro caminho. A gente está falando de inícios, né? E aí você precisa buscar a prática. Primeiro caminho para buscar a prática importante é o estágio. Sem dúvida nenhuma. Se você puder, se você conseguir, se você correr atrás, o melhor caminho é fazer um estágio em um escritório que faz projetos estruturais. Um problema é que, na realidade do nosso país, a grande maioria dos escritórios do país são de engenheiros autônomos, ou seja, ele trabalha sozinho no escritório. Então, muitas vezes, ele não tem estagiário, né? Então, o número de vagas em projetos de estruturas, em escritórios de cálculos estruturais disponibilizadas são muito menores, tá? Mas sem dúvida, se você puder, procure essa oportunidade. Então, estágio é um dos caminhos, tá? Vamos afunilando. E quem não teve estágio? Ou quem não teve a oportunidade de fazer estágio? Ou quem fez um estágio, mas fez em outra área? Ou quem fez o estágio e fez em escritórios que desenvolviam projetos muito pequenos e não deu para ele melhorar isso? E aí ele formou e chegou no mercado. Aí o cara está praticamente do absoluto zero. Ele só tem diploma, né? Não tem portfólio, não tem experiência, não tem estágio e só tem, como um post que eu fiz, teve um post que eu fiz uns 5 meses atrás, eu acho. Esse foi o post que mais teve curtidas, compartilhamento. Até hoje tem gente que curte, que algum de nós está começando do zero, né? Acho que deve ter uns 30 mil curtidas esse post lá. E realmente aí você está iniciando do zero, sem, às vezes, até indicação. Mas vamos lá, vamos mudar um pouco a perspectiva desse zero. O que é zero para você? Na verdade, você não está bem do zero. Você tem, por exemplo,
ou espero que tenha feito isso, durante a graduação, se você está nessa fase ainda, pode melhorar isso, desenvolver network, relacionamento com seus próprios colegas, que vão chegar no mercado. Aquele colega que vai chegar no mercado, todo mundo está chegando no mercado, alguns com um pouco mais de experiência, outros com menos, tá? Só tem as calças que usa. Mas, cara, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí seu colega é o Cassiano. O Cassiano é o bodybuilder aí, nosso aluno. E ele chegou e ele resolveu trabalhar com obras. E, cara, ele começou, pegou a primeira obra dele, por algum motivo, ou porque tem uma indicação, aquela coisa toda. Se ele vai fazer obra, se ele se dedicou àquilo, ele precisa de alguém para fazer os projetos arquitetônicos, estruturais, aquela coisa toda. Se você fez um bom network durante a graduação, ele já é um primeiro parceiro. Ele precisa de projetos. Normalmente, o cara que vai construir, ele não quer investir o tempo dele fazendo projetos, tá? Ele quer conhecer de projetos, mas ele quer ter um parceiro para isso. Eu acho que do zero iniciar sem ter tido algum contato com a área. Eu acho do zero iniciar sem ter tido isso. Mas percebe que você não está bem do zero? Você tem a sua graduação, se você não tem, é o seu primeiro passo, e você tem colegas que estão inserindo no mercado. E aqueles colegas é uma primeira base. Além dos próprios professores. Por exemplo, o Charley, a gente sempre comenta dele, que ele está sempre aqui com a gente. Ele pegou os primeiros projetos já no último ano da graduação com os próprios professores. Os professores, em geral, no meu caso, por exemplo, a gente tem uma boa penetração no mercado. Significa que nós temos uma atenção do mercado e tende a fechar projetos mais fácil. Mas, às vezes, tem professores que ou não têm tempo ou não têm experiência para fazer alguns projetos. E aí ele vira um parceiro. Então, o segundo caminho, e aí, se você não tem nada, não está em estágio, primeira coisa, o segundo caminho é essa, é ter parceiros. Parceiros, nós temos vários, né? Parceiros, nós temos seus colegas da turma, eles são importantes. Parceiros, nós temos colegas de curso, aqueles colegas que estavam fazendo a arquitetura, por exemplo. Esses parceiros que vieram da graduação com você, eles tendem a ser mais abertos a abrir oportunidades de pessoas que estão junto com ele. Diferente, talvez, de escritórios que já estejam há muito tempo no mercado e que já, com certeza, tem alguns parceiros locais e ele abrir possibilidade para quem está iniciando é um pouco mais difícil. Então, fique ligado nessa sua galera de turma e próxima de você. Hoje, nós temos uma coisa muito legal no mercado, que é a internet. A internet é uma coisa incrível, né? Eu estou aqui falando com vários de vocês, alguns passam, assim, um pouquinho, saem, outros ficam aqui, uns interagem, outros fazem de conta que está morto, aí na live, não fala nada, outros contribuem, aqui, ó, por exemplo, o Jean, acabei de me formar e trabalho com orçamento, não sei muito de teoria, mas adoro a área de projetos, já assisti, participei de vários minicursos, inclusive o seu, como posso começar essa jornada. Jean, é esse o caminho que a gente está apontando para vocês. O próximo, que é essa questão da internet, poxa, hoje a gente consegue, por exemplo, ter grupos de WhatsApp, nós conseguimos ter canais no Telegram, nós conseguimos ter comunidades no Facebook, nós conseguimos ter isso tudo pago e gratuito. Normalmente o pago ele converte melhor, ou seja, normalmente o pago ele é mais útil do que o gratuito, por uma questão de comprometimento, é basicamente isso, ou seja, quem pagou, por exemplo, para estar no meu curso Master, ele está lá dentro. O curso não é o mais barato do mercado, pelo contrário, se eu não me engano, é o mais caro. E ele vai estar lá dentro de uma comunidade de pessoas que fizeram o mesmo investimento que ele ou mais, e estão ali dentro com o mesmo objetivo. Então, as pessoas se ajudam de uma maneira diferente. Então, você faz valer a pena aquele valor que você investiu. Então, essas comunidades de relacionamento, no caso, por exemplo, a comunidade máxima, mas tem outras no mercado, elas fazem com que você tenha contato com pessoas que estejam na mesma situação com você, ou um passo um pouquinho na frente, ou um passo um pouquinho atrás, mas com o mesmo caminho, com o mesmo objetivo. E as pessoas tendem a se ajudar mais. E parece brincadeira, mas é verdade. As pessoas tendem
a se ajudar, porque perceberam, estão na mesma vibe que a gente, né? De que quanto mais eu ajudo, mais eu ganho. Ou seja, quanto mais você contribui com o colega, mais você aprende. E essa troca é muito importante.